Você tem mais foco na solução ou no problema? Eu estou dizendo isso pelo seguinte: quando a gente tem empreendimento, nós podemos pensar de duas maneiras. Você pode analisar o problema, você tem que analisar as dimensões do problema. Eu até gosto muito de uma comparação que a gente faz, e eu gostei muito quando eu escutei, é o seguinte: qual que é o problema maior do qual esse problema menor está inserido, e eu tenho que descobrir o tamanho dele para me resolvê-lo. Imagina um iceberg, aquele gelo que fica flutuando no mar. Você vê a pontinha dele, tá? Mas você nem imagina a quantidade de gelo que tem debaixo da água, tá? Então, mas qual que é o tamanho? Qual que é o tamanho do problema? Na aula passada, no vídeo passado, eu comentei a respeito de identificar aquilo que você tem de forte, fraco, as ameaças e as oportunidades. Tá bom. Eu vou continuar agora já aplicando uma ferramenta, mas veja bem que a ferramenta é só para te ajudar, porque na verdade eu vou descobrir o que está aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar unir oportunidade com força, eu vou pensar em oportunidade e força que tem no mercado, e eu vou, toda vez que eu pensar numa ameaça, eu vou tentar descobrir como é que eu faço essa ameaça se passar a ser uma oportunidade. Como assim, Levi? Eu vou mostrar um exemplo prático para você, tá? Eu não vou ficar inventando, não é a teoria aqui. Aqui já é a aplicação e uma prática de um planejamento estratégico que eu fiz para um cliente na época. E por sinal foi muito bem sucedido. Eu vou também analisar as fraquezas que existem e eu vou criar opções para essas fraquezas virarem forças. Então olha só o que é nesse momento, a minha missão. Eu tenho que fazer as minhas fraquezas se transformarem em força e as minhas ameaças se tornarem oportunidades. E eu vou combinar as forças e as oportunidades. Dessa forma eu estarei fazendo um excelente planejamento estratégico. Então vamos ver o que foi falado, tá? Isso aqui está dentro do meu livro, oportunamente vocês vão ter acesso, tá? O que foi falado? Olha, o proprietário trabalha no planejamento estratégico, tático, operacional, tá? E eu disse que isso é tipo assim, uma fraqueza dele, porque ele fica fazendo de tudo e acaba prejudicando. Quem faz tudo, normalmente faz pouco, concorda? Solução: treinar e delegar o tático e o operacional. Não é tirar a responsabilidade, é delegar, repartir a função, a responsabilidade de dono é de dono. Não tem como jogar a culpa em ninguém, mas ele tem que delegar. Por que é assim, Levi? Porque toda empresa que cresceu é assim. Você vai perceber que donos de empresa, eles não fazem todas as coisas, eles fazem algumas coisas, e as coisas que eles fazem está mais na responsabilidade total da empresa e não em detalhes pequenos. Tá? Normalmente donos de empresa não varrem mais o chão de fábrica ou chão do comércio, ele coloca alguém para fazer e ele acompanha para ver se está fazendo a contento. Tá? Ele não faz mais muita conta, às vezes ele tem alguém que faz a conta para ele. Mas vamos continuar? Olha, não usa banco de dados de cliente. Qual que é a solução? Olha, implantar, se ele não tem, passa a ter. Na hora que ele diz que não tem, o que faz? É só ter. Então é implantar o sistema de informática. Inclusive nesse caso aqui, a distribuidora, ela tinha já de graça. Ela tem um sistema de informática, nós estamos falando de gás, ela tem um sistema de informática que basta treinar alguém, tá? E já tem isso aí, tá? Não tem programa de fidelização. O que seria isso? Como é que eu poderia criar um programa de fidelização diferente dos outros? Vou te dar um exemplo. Na época foi criado. Ele, por exemplo, em parceria, que inclusive com a distribuidora, ele sorteou um conjunto de cozinha, armário, fogão e geladeira. Você poderia dizer, nossa, mas ficou muito caro. Olha só a sacada do que foi o programa de fidelização. Eu vou imaginar hoje que tenha ficado em R$3.000, tá? Então, R$3.000 foram 2 parceiros, R$1.500 para cada um. R$1.500 dividido por 4 meses que foi feito o projeto, dividido por 4, tá? E dividido, então são R$375 por mês e distribuído por 6.000 botijões que vendia na época. Então isso ficou menos de 10 centavos por botijão.
e a pessoa concorria após 4 meses a um conjunto. Ele poderia ganhar concorrendo, né? Ele ganhava um ticket que ele podia daqui a 4 meses concorrer para ganhar o armário, a geladeira e um fogão. Eu te pergunto, se vale mais do que um paninho de prato? Então, tem coisa que é criatividade. Tem coisa que é criatividade, tá? Uma outra coisa que está comentando aqui é a empresa, ela não está informatizada, tá? E o controle é demorado. Por exemplo, ele não sabe quem é que compra, quem é que não compra, entendeu? Então ele pode pegar e fazer isso, é só uma questão de informatizar. Atendimento por funcionários de baixo poder de barganha. Por exemplo, na hora que sobe o gás, será que não daria para treinar? Olha o que eu coloquei a solução. Realizar reunião de treinamento e desenvolvimento. Treinar é uma coisa, desenvolver é outra. Treinar é você passar, por exemplo, uma técnica. Desenvolver é ver se a pessoa tem outras habilidades, inclusive emocionais, se ela consegue realmente com competência fazer e se ela está em sincronia. Treinar, você treina uma vez e você utiliza muito tempo, por exemplo. Eu treino uma pessoa para trocar o bujão de gás, eu vou ter isso por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Desenvolver depende, às vezes, até de semana. Toda semana eu tenho que conversar para ver se nós estamos falando a mesma língua. Tá? É por isso que tem que ter reunião, não é para treinar especificamente, é muito mais para desenvolver, para você desenvolver outras competências. No próximo módulo eu vou estar falando sobre isso. Então veja bem que aqui eu peguei as fraquezas e fiz virar força, tá? Vamos fazer a mesma coisa para as ameaças, tá? Então, olha, aumento constante do preço de gás. Então, o que eu imaginei? Bem, se está aumentando, é uma ameaça? Sim, porque isso não tem controle de preço. E se eu colocar um estoque, e se eu fizer um estoque, por exemplo, que eu compre um estoque no preço antigo e faça a transição para o preço novo, de maneira que eu acalmo o cliente oferecendo, não, dessa vez ainda tem como eu conseguir uma situação especial e eu consigo manter o mesmo preço ainda nessa compra. Como ele vai comprar daqui a 60 dias, ele já acostumou com o preço novo. Entendeu? Eu faço a transição. Então eu converti uma ameaça que eu tinha em uma grande oportunidade. Falei, nossa, o cara preocupa comigo. Ele ainda fez o último botijão pelo mesmo preço. Olha que interessante. Tá bom. Ser dependente de uma única distribuidora, isso é ruim? Eu diria para você que tem muitos ramos de negócio que se depende, tá? Só que quando existe a dependência, na verdade eu diria para você, às vezes até que existe um fortalecimento do relacionamento comercial. Por exemplo, durante muito tempo da área de avicultura eu falava de integração. Aquelas granjas muito grandes que produz frango para uma empresa bem maior, tá? Para uma empresa âncora, tá? É grande a dependência? Eu diria que na verdade é grande dos dois lados, porque a pessoa depende da empresa grande para ela produzir, ela depende porque é muito dinheiro, mas a empresa grande também depende de uma granja grande. O que seria o contrário? Uma granja pequena que não faz diferença no caixa e uma empresinha pequena que tem uma granja pequena que tem lá 8 coisas dentro da fazenda e nenhum dá dinheiro suficiente. Então o relacionamento comercial é fraco. Quando fortalece o relacionamento comercial, os dois ficam mais... tipo assim, eu nem dizer, eu vou até usar a expressão que às vezes eu pego e falo, não é que eles se suportam mais, não dá para separar, tem que aguentar um ao outro, entendeu? Então é muito bom, mas nada impede que você também crie renda passiva, porque se você está ganhando dinheiro, o que você faz? Você faz de tudo para não ficar dependendo de um só negócio, não colocar todos os ovos na mesma cesta, você continua no negócio, mas tem um pé em outro lugar também para te dar estabilidade. Aumento da venda de gás por hipermercado. Tudo bem, já que o hipermercado quer vender, por que você não vai lá e não fornece? Ao invés de deixar alguém fornecer, você vai lá e fornece e de alguma forma você cria a dependência de você e não dos outros. Poderia ser feito isso, tá? Revendas ilegais é uma outra coisa, não sei se vocês ouviram falar, eu também não sabia, que tem gente que sai vendendo gás a preço barato na rua, tá? Evidentemente que quando você fortalece o sindicato para que ele possa ser, porque, por exemplo, a empresa de gás, ela tem que garantir pelo Corpo de Bombeiro uma série de regulamentações de segurança por conta de incêndio, ela tem que fazer muitas coisas e não faz sentido concorrer com quem não faz nada e não paga imposto, tá? E isso é serviço de sindicato, quer dizer, não tem como você ter no ramo de negócio se você não tem um sindicato forte para te apoiar e você cobrar que ele faça isso, tá? Não é? É tipo assim, é para ser eficiente, até porque senão você não teria nem interesse de pegar e pagar esse sindicato. Pequenas margens das revendas. Então, imagina só, você está num negócio que tem um punhado de revenda nascendo.
tá? Então, já que elas estão nascendo, ao invés de você brigar com a revenda, por que oportunamente você não compra essas revendas, tá? Evidentemente, eu disse oportunamente. O que acontece? É que quando a coisa fica no mercado, quando a crise chega, se você tem um tamanho maior, como essa empresa que eu fiz, vamos imaginar que a água está batendo aqui. Se a água está batendo aqui, aquela revenda pequena, a água está aqui. Então, o que eu estou dizendo para você? É uma questão de tempo, essa revenda pequena vai dizer, cara, esse ramo não dá dinheiro. Aí você que está aqui, o que você fala? Não, tudo bem, então eu te compro. Entendeu? Tipo assim, não foi... isso é estratégia. Estratégia é isso. As empresas, por exemplo, para não brigar umas com as outras, elas se fundem, tá? Em vez de ficar brigando, baixando o preço, elas pegam, quando elas percebem que está prejudicando, que o confronto ele não é adequado, o que elas fazem? Elas se unem, tá? Então, quando você não pode com ele, se une a ele, tá? É mais ou menos essa dica, tá? Veja bem que eu peguei e comentei nesse vídeo, eu falei para você como é que faz fraqueza virar força e ameaça virar oportunidade. Ainda vai ter mais um vídeo que eu vou agora dar o direcionamento estratégico dessa empresa. Mas veja bem que eu já disse várias sugestões de como é que você faz para achar a solução para um negócio. Veja esse vídeo, pensa na sua empresa e segue esse caminho. Dica do dia, me acompanhe para mais dicas.